Meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao canal Aprendizado Constante. Meu nome é João Fernandes, dando continuidade à série dos 20 vídeos sobre os grandes segredos da humanidade. Hoje nós vamos falar sobre o início da história, antes da Gênesis mosaica. Então, o que acontecia aqui? Nós temos relatos no livro Os Exilados da Capela, de Edgar Morin, que nós analisamos esses comentários também no nosso livro Espaço, Tempo, Espírito, Espiritismo e Física Quântica. E ele informa o seguinte, que quando chegaram esses exilados aqui, que não foi só de Capela, de outros lugares também, que existiam seres muito primitivos habitando aqui a Terra. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, diz que a chegada dos capelinos deu origem às etnias branca e vermelha. Os habitantes originais que estavam aqui já na Terra eram da etnia negra e parda, segundo o relato de Emmanuel no livro A Caminho da Luz. E aproximadamente 450 mil anos atrás chegaram aqui os Anunnaki. E esses seres, o planeta deles passava por graves problemas ecológicos e precisava que fosse dispersado na atmosfera do planeta deles ouro monoatômico para conseguir restabelecer as condições naturais do planeta. E eles mineraram esse ouro monoatômico em Marte, na Lua, aqui na Terra e em outros planetas também. Só que a sociedade deles era muito evoluída e eles não estavam acostumados mais a trabalhos manuais. E isso foi uma coisa assim repentina que surge, que eles conseguiram encontrar essa solução e minerar os planetas. Então houve um tempo muito prolongado que eles mineraram ouro aqui na Terra e eles não estavam acostumados a esse trabalho. Então houve uma rebelião e os cientistas daquele planeta chegaram à conclusão que eles poderiam buscar um animal que tivesse um mínimo de inteligência aqui na Terra e, através de experimentos genéticos, melhorar as condições do animal mais inteligente que tivesse aqui para que ele atuasse como cooperador no serviço de mineração. Por cooperador, entenda-se escravo. Então, diversas experiências foram feitas, nós já abordamos isso em outros vídeos, mas temos também os relatos das pedras de Icá, onde são retratados seres que não têm a configuração terrestre, domesticando animais, realizando cirurgias e uma série de coisas há milhões de anos atrás. Uma época que o ser humano era pouca coisa mais do que um animal. Simplesmente tinha uma configuração um pouco diferente, nada mais do que isso. Então, a vida também se desenvolveu aqui na Terra, trazida por meteoritos que caíram nos oceanos. Vários são os relatos de atividades de seres de fora da Terra aqui no planeta. Nós temos essas construções antigas, ciclópicas, espalhadas aí pelo planeta, que mostram uma evidência bem clara de conhecimento, de tecnologia, que não poderia existir naturalmente aqui no planeta Terra. Então, provavelmente, seres de fora da Terra têm essa responsabilidade. E, como nós estávamos falando,
se os meteoritos que caíram aqui na Terra, se eles continham elementos orgânicos, provavelmente eles eram restos de planetas que explodiram em outras localidades e percorreram grandes distâncias no espaço até chegar na Terra. Mas isso indica que existe material orgânico em outros lugares do espaço, que existe vida orgânica um pouco parecida com a nossa ou não em outros lugares do espaço. E além de todas essas situações que nós comentamos, em Baia-Kalaula, na China, houve o achado de seres e dos famosos discos Dropa, onde estavam gravados em discos a história de uma civilização que a nave sofreu problema e aterrissou ali naquela localidade. Nós temos os relatos dos deuses aqui na América do Sul, todos eles vindo do espaço. Então, muita gente de fora da Terra esteve aqui nos tempos mais recuados. Lembrando que a Gênese mosaica, ela comenta de um ponto de vista, é um somatório de relatos de outros povos aquilo ali. Não se trata de uma realidade efetiva, como muitas pessoas acreditam. Muitos milênios atrás, havia a civilização lá no que restou do continente lemuriano, que é o continente australiano. Eram seres de grande estatura e atingiram um avanço tecnológico muito grande também, porque já era uma colônia de fora da Terra estabelecida aqui no nosso planeta. Também a civilização Atlante, uma colônia também de fora da Terra estabelecida aqui no planeta. Os arianos na Índia, também uma colônia de fora da Terra estabelecida aqui. Os hiperbóreos lá na Antártida e aqui na América do Sul também, particularmente no Brasil, existiram várias colônias atlantes na Amazônia e nos estados do Nordeste brasileiro. E por isso nós encontramos tantos sítios arqueológicos com materiais que não poderiam ter sido efetivados, feitos naquela época, em razão do desconhecimento científico de povos pré-históricos e da ausência completa de tecnologia. Nós estamos falando de uma época em que o ser humano não sabia acender uma fogueira. Nós estamos falando de uma época que o que nós podemos considerar como ser humano uma criatura que estava com sede, se abaixava no chão e bebia água, lambendo a água na poça de água, igual os cães fazem. É desse tipo de criatura que nós estamos falando. Então não era propriamente um ser humano, era um indivíduo, um espírito encarnado em um corpo humano, mas essencialmente primitivo, nas suas primeiras formas de manifestação. E que cada grupo sofreu uma interferência genética. Mas por que Deus permitiu? Isso, uma coisa que se tem sempre em mente. Nada acontece no universo sem a permissão de Deus. Os Anunnaki criaram uma etnia humana para servir de escravo, mas foi um melhoramento genético muito significativo para o progresso futuro da humanidade. Em outros lugares, experiências foram feitas também, seres estranhos, esquisitos, mitológicos,
surgiram daquilo ali, a partir daquilo ali, milênios ou milhões de anos de evolução foram reduzidos para pouquíssimo tempo, para aperfeiçoamento e melhoria da raça humana. Nós temos também os relatos lá dos faraós divinos, seres que também vieram de fora da Terra. E além disso existem aquelas relatos de Xambalá e outros lugares que no interior da Terra existem cidades metafísicas e físicas de seres também que originalmente não eram terrestres. São porque já estão há milênios aqui, se reproduzindo, vivendo aqui, mas cuja origem não é o planeta Terra, e sim outros lugares. E por que eles faziam túnel, isso e aquilo? Para não ter contato com quem estava sob a superfície, para não ser visível para quem estava na superfície, para não ser atacado e não ter que existir um confronto com os que viviam aqui na superfície, para viver a vida deles sossegado, fazer os experimentos, os estudos e tal, no interior lá de túneis, de cavernas, e não ser incomodado por ninguém. Por isso que foram ampliados redes de túneis, foram criados novos túneis, ligando praticamente todos os continentes do planeta. E isso aí, vamos parar e pensar, essa rede de túnel foi feita de um jeito que a movimentação das placas tectônicas não interfere com elas. Porque quantos terremotos, erupções vulcânicas, maremotos, isso e aquilo, que já aconteceram pelo planeta, e a rede de túnel está lá, ativa e sendo usada. Agora, sendo usada e ocupada por pessoas do bem. Nem todas no passado eram do bem. Então, antes dessa gênesis mosaica que retrata a história do ponto de vista lá de Moisés, depois dos estudos históricos que ele fez de documentos, principalmente mesopotâmicos, ela apresenta em linhas gerais, de uma forma poética, a história da civilização, colocando o povo judeu como supremo diante de todas as outras etnias existentes na Terra. E qual a consequência direta disso? Olha, nós vamos apresentar aqui algumas suposições. Não temos na mínima ilusão de ser dono da verdade. Mas essa diversidade de origem pode ter sido responsável pelas diferenças existentes nos tipos sanguíneos na Terra, pelas diferenças existentes entre um país onde as pessoas têm maior altura, outros onde tem menor altura, onde uns têm a pele mais clara, outros têm a pele mais escura. É lógico, é evidente que ali um ser original daquele tipo procriou e gerou outros compatíveis com a sua informação genética. E isso aí jamais poderia ter como ponto de partida um evento ocasional como essa história do Big Bang aí, que tudo teria surgido dali. E isso nós sabemos que é um estratagema materialista para tirar Deus do contexto da história, porque o acaso não pode dar origem a leis perfeitas, imutáveis, que ninguém consegue quebrar. O acaso, primeiro, que ele não existe, e segundo, que ele jamais teria essa condição de criar uma lei, uma coisa que
partiu da não existência de lei criar uma lei. Isso aí também, qualquer pessoa com mínimo de boa vontade, com mínimo de interesse científico verdadeiro de descobrir a origem das coisas, mesmo que a origem não esteja localizada na matéria, e sim em planos metafísicos, extrafísicos e tal, qualquer um vê. Qualquer um vê. É mais boa vontade do que qualquer outra coisa. Então nós temos essa diversidade na Terra, seres que vieram de fora, de diversas localidades, e se adaptaram à vida aqui, porque eles ficaram vivendo aqui, eles se adaptaram à vida aqui. Seres que executaram experimentos genéticos com os primeiros humanoides que existiam aqui na Terra, e seres provenientes de material biológico que caiu aqui no planeta através do choque de meteoritos com a superfície líquida dos oceanos terrestres. Então, o surgimento da vida aqui na Terra, seres de fora da Terra que vieram viver aqui, não são terrestres. Seres que foram resultado de experimentos genéticos, onde houve mistura de um código que não é da Terra com o código de fora da Terra. Não são 100% terrestres. E seres resultantes da evolução lá daquele material biológico que caiu no oceano lá. Aquele material biológico veio de outros lugares, também não é terrestre. E acima dessas condições que nós estamos falando, ainda tem uma outra grave e que poucas pessoas param para analisar. Darwin e Wallace simultaneamente estavam estudando questões que iriam, como consequência, produzir essa lei evolutiva que nós conhecemos hoje. A evolução das espécies por meio do aperfeiçoamento daqueles seres de maior capacidade, maior resistência, etc. Darwin via nesse um processo mecânico funcionando ali. Wallace via esses acontecimentos todos em uma sequência a qual o ponto de partida é Deus. Então Darwin, que é cultuado, não que ele não tenha valor, mas que ele é cultuado no meio científico porque ele tirou Deus do negócio, ele colocou lá, saiu, nasceu o primeiro ser, não sei como, e ele se desenvolveu. E a partir dali a evolução foi direcionando o processo. A evolução é a lei. O que foi que criou essa lei? A natureza. Tá? E o que aí criou a natureza? E a lei da natureza. E o caminho que o Wallace seguiu era Deus, lei, natureza, criação, evolução, aperfeiçoamento, desenvolvimento. Então, ele não é comentado com tanto ênfase, com tanta promoção quanto Darwin. Porque Darwin vê a evolução como uma coisa mecânica programada por uma lei que surgiu da natureza, que surgiu de um acaso, que depois, para reforçar esse acaso, foi criada a teoria da Big Bang e está por aí até hoje, embora atualmente muitos cientistas já questionem essa lei absurda, essa teoria, perdão, não é uma lei, essa teoria absurda do Big Bang, que é mais uma hipótese do que uma teoria. O que se achou até hoje de comprovação, na verdade, não comprova. É uma evidência.
E o peso de uma evidência e o peso de uma prova são duas coisas distintas na ciência. Mas quando se fala isso para um leigo, ele aceita como uma verdade cientificamente comprovada e inquestionável. Nada é inquestionável na ciência. Tudo pode e deve ser questionado na ciência. O papel do cientista é sempre procurar conhecer melhor a coisa, mesmo que para isso ele tenha que abandonar suas crenças pessoais, suas ideias preconcebidas, para enfrentar o novo que não bate com o que ele sabe. Se o novo acontece e existe, é lógico que obedece leis, e se até as leis que o cientista conhece não se casam uma com a outra, tem que buscar qual é a lei nova que direciona aquilo. E esse é o papel correto do trabalho de um homem e de uma mulher de ciência. Então, os seres autóctones, seres naturais da Terra, não são exatamente naturais, porque são resultados de ação de seres de fora ou de processos orgânicos de material que veio de fora do planeta e caiu no nosso planeta e que gerou um desenvolvimento daquele material, mudanças naquele material para que ele produzisse formas de vida cada vez mais avançadas. E tudo isso acontece com a autorização de lei de Deus, usando as leis que ele criou, mesmo que os seres que tenham realizado todo esse processo ignorem a existência de Deus, não acreditem na existência de Deus. Deus não deixa de existir, de atuar por isso, e permite que isso aconteça para que se reduza em milênios ou milhões de anos o processo evolutivo de uma raça que é destinada à perfeição, que é a raça humana. Então, nós já vemos que desde lá, do início, nós sofremos interferências de seres de fora da Terra. Dois aspectos. Alguns provocaram essa interferência para beneficiar a vida aqui na Terra. Alguns provocaram essa interferência para produzir escravos que trabalhassem para eles. E esse processo de escravidão oculta, que já está muito enraizada na mente das pessoas, que as pessoas nem se apercebem mais disso, continua até hoje, é o processo que nós estamos vivendo já desde algum tempo e que já está sendo superado, porque o nosso mundo já passa de mundo de provas e expiações para um planeta de regeneração, onde não cabe mais esse tipo de situação. Então, aqueles agentes provocadores que estão criando esses problemas todos, eles vão desencarnar e não retornam para a Terra. E aqui na Terra, conforme Jesus disse, os mansos herdarão a Terra. Os mansos são aqueles que seguem os conceitos de uma vida em harmonia, conforme é a vontade de Deus, conforme Jesus veio aqui na Terra nos ensinar. Meus amigos e minhas amigas, se você gostou desse nosso vídeo, não esqueça de dar o seu like, de comentar se gostou, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas tenham acesso a essa informação e o YouTube veja esse material nosso como relevante. Se inscreva no nosso canal, porque o YouTube está retirando um monte de inscrições, mesmo nosso canal sendo pequeno. E ativem o sininho de notificações.
Todos os dias, às 20h15, um vídeo novo é disponibilizado. Segunda, quarta e sexta é sobre transição planetária e ou geopolítica. Terça, quinta, sábado e domingo é um vídeo bem curtinho de 1-2 minutos sobre um de nossos livros. Que nós temos mais de 180 livros publicados, a maioria na Amazon, todos em formato impresso e digital. E vocês podem encontrar todos eles no nosso blog e no nosso site, que estão aqui na descrição. E se vocês quiserem fazer parte do nosso grupo no Telegram, canal Ano Luz lá no Telegram, também está aqui na descrição. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus.